O caso do assassinato de Jeanette de Palma foi divulgado em 1972, quando o corpo em decomposição de uma adolescente foi encontrado abandonado no topo de um penhasco, localizado nos limites de Springfield, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. No início, o Departamento de Polícia de Springfield não tinha a menor ideia do caso e não sabia de nada, além do fato de que um cadáver abandonado foi encontrado. Na verdade, a polícia provavelmente nunca saberia sobre o cadáver, a menos que um cachorro trouxesse para casa o antebraço humano em decomposição para o seu dono. O braço e o cadáver, no entanto, seriam identificados como sendo o de Jeanette de Palma, uma adolescente local que estava desaparecida nas últimas 6 semanas. A vizinhança e a comunidade conhecia muito bem os de Palma, tanto que não hesitaram em declarar que Jeanette era uma boa jovem, mas que estava começando a se rebelar por completar 16 anos e supostamente a deixar de lado a sua conduta moral de boa cristã. A polícia chegou a acreditar que ela teria morrido em um ritual macabro, mas investigações posteriores colocaram mais dúvidas sobre o que de fato aconteceu. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho te explico. Nascida em 3 de agosto de 1956, Jeanette de Palma morava em uma casa de classe média na cidade de Springfield, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A família dela poderia ser considerada o típico exemplo americano, principalmente por ser muito conectada com os valores cristãos. Ela era filha de Florence e Salvatore de Palma, ambos de descendência italiana, e tinha mais 6 irmãos. Em meados da década de 60, a família mudou para Springfield por acreditar que era uma cidade mais segura. Jeanette foi descrita como uma menina doce, honesta e engraçada, embora fosse introvertida, falava pouco e raramente sorria. Ela também tinha poucos amigos. Quando chegou à adolescência, ela passou a sair mais, fazer mais amigos, escutar rock e experimentar maconha. Esses comportamentos normais para adolescentes não foram bem vistos pela comunidade e começaram a circular boatos de que Jeanette era promíscua, saía com vários garotos e usava drogas pesadas. Naquela época, a cidade era considerada bem puritana e conservadora, com uma grande comunidade religiosa. O conselho da cidade não permitia bares de motociclistas, estúdios de tatuagem, lava-rápidos e máquinas de pimbolim, coisas que para eles atraíam pessoas que não eram bem-vindas. A família de Palma era católica, mas depois passou a frequentar a igreja Assembleia de Deus. Eles não saíam muito de casa e não costumavam falar com seus vizinhos. A polícia foi chamada mais de uma vez na residência por causa de brigas entre Florence e Salvatore, mas nenhum dos dois chegou a prestar queixa. Nessa época, os Estados Unidos passavam pelo movimento de Jesus, em que as igrejas passaram a incorporar uma postura um pouco mais liberal para atrair os jovens, principalmente por causa do movimento hippie. No dia 7 de agosto de 1972, aconteceu uma discussão entre Jeanette e sua mãe, e por isso ela teria ficado de castigo. Como ela tinha combinado de sair com uma amiga, ela ligou para desmarcar, mas essa amiga disse para ela dar um jeito, e Jeanette disse que iria tentar pegar uma carona. Jeanette trabalhava em um emprego de meio período, embora existem divergências sobre onde ela trabalhava. Alguns dizem que era uma loja de roupas, outro que era uma empresa de telefonia. Ela disse para a mãe que teria um turno no período da noite e queria sair mais cedo para ir até a estação de trem. Quando Jeanette não voltou do trabalho naquela noite, seus pais começaram a telefonar para os amigos mais próximos dela, mas ninguém tinha visto ela naquele dia. Eles então procuraram a polícia, mas foram informados que as buscas só podiam começar depois de 24 horas. A polícia estava tratando o caso como uma fuga e que não havia motivos para um alarde, porque Jeanette, mais cedo ou mais tarde, daria notícias. Depois de alguns dias, os de Palmas decidiram coordenar uma busca própria. Eles procuraram por várias cidades, até em Nova York, mas não encontraram nada.
No dia 19 de setembro de 1972, o policial Donald Schwartz estava patrulhando a zona norte do município quando foi informado pelo rádio que deveria se dirigir para o complexo de apartamentos Boothole Gardens. Chegando lá, ele se deparou com uma cena bastante inusitada. Um cachorro pertencente a um dos moradores saiu para dar um passeio e voltou segurando um braço humano. No começo ele achou que fosse o braço de um manequim, mas quando verificou que realmente era humano, ele chamou os detetives de homicídios. Outros policiais que foram até o local logo acreditaram que o braço poderia ser de Janete de Palma, que era a única pessoa desaparecida na cidade naquele momento. Quem coordenou as buscas foi o chefe de polícia George Parcell, que mandou seus homens vasculhar os arredores de uma pedreira abandonada na região. No meio do caminho, eles acharam a parte superior do braço, indicando que eles estavam no caminho certo. Pouco tempo depois, eles chegaram em um penhasco que era conhecido como Dentes do Diabo. O policial Schwartz subiu no local e descobriu um corpo feminino usando uma camiseta azul e calça bege. E imediatamente ele se lembrou que essa era a descrição da roupa que Janete de Palma estava usando no dia em que desapareceu. A coisa mais assustadora é que, segundo ele, havia uma cruz de madeira feita com 2 galhos e pedras ao redor da cabeça, dispostas em um semicírculo. A autópsia foi feita pelo Dr. Werner Ehrenberg, que não conseguiu determinar a causa da morte. Não havia nenhum osso quebrado, bala alojada ou marcas de perfuração, mesmo com o corpo em estado de decomposição. Apesar de terem quase certeza que se tratava de Janete de Palma, os policiais chamaram o dentista que atendia para fazer a comparação da arcada dentária com os registros, e o resultado foi positivo. Sem a causa da morte, arma do crime ou qualquer tipo de evidência física para trabalhar, a investigação, que foi coordenada pelo sargento detetive Sam Calabrese, preferiu focar em descobrir se realmente existiam indícios de um sacrifício, culto satânico ou algo do tipo. As acusações ritualísticas ficaram ainda mais fortes quando um artigo foi publicado no Elizabeth Daily Journal, intitulado Garota Sacrificada no Rito das Bruxas. A reportagem alegava que uma testemunha chamada Lisa Grelnick esteve no local e visualizou pedaços de madeira em volta do corpo, que formavam uma espécie de caixão, além da presença de várias cruzes ao redor do corpo. A matéria causou pânico na população local, que agora estava com medo de um suposto culto que estaria sacrificando pessoas. Anos mais tarde, muitas pessoas passaram a questionar se essas alegações eram verdadeiras, já que não se recordavam ou afirmavam que o caixão em volta do corpo, na verdade, eram árvores tombadas dentro do perímetro. Posteriormente, o professor Dr. Jansson Pecoy, especialista no estudo sobre feitiçaria e ocultismo, defendeu que não havia nenhuma conexão entre os elementos supostamente encontrados no local e qualquer tipo de ritual que ele conhecia. Além disso, ele explicou que no início dos anos 70 começou um grande medo da figura de Satã, incluindo a fundação da Igreja de Satanás em São Francisco em 1966 e os assassinatos cometidos pela família Manson em 1969. A reserva Bachung ficava situada a cerca de 5 quilômetros de onde o corpo de Janete foi encontrado. Nos anos 70, existiam muitos relatos de animais sendo mortos em rituais de um suposto culto que incluía a participação de jovens de famílias poderosas da região, incluindo o filho de um policial de Springfield. Nessa teoria, Janete poderia realmente ter sido morta em um ritual e ter sido escolhida por ser religiosa e por ajudar um grupo da igreja que ajudava viciados em drogas. Outra teoria foi levantada pela escritora moradora da região, Denise Parker, que contou em entrevista para um jornal local sobre uma garota chamada Liz Blood, que era considerada estranha pelos locais, gostava de ocultismo e estaria envolvida com algumas mortes de animais em rituais. Segundo Denise, é possível que Liz tenha encontrado o corpo de Janete antes dos investigadores e deixado os objetos ao redor dele. Um mês depois do corpo ser encontrado, um jovem chamado Terry Wilkel procurou a polícia dizendo ter informações sobre o caso. Ele contou que suspeitava de um homem conhecido como Red, na casa dos 30 anos e que vivia próximo do local onde o corpo foi encontrado. Após uma investigação, eles chegaram em Red Keir, um hippie que trabalhava em um campo de golfe local. Red acabou sendo inocentado porque conseguiu provar que estava visitando sua família na Geórgia quando o corpo foi encontrado. Segundo algumas pessoas que acreditavam em sua culpa,
O fato dele estar longe quando o corpo foi encontrado não significa que ele não estava no local quando Jeanette desapareceu. Esse homem acabou saindo da cidade e nunca mais foi visto. Outra teoria relacionava a morte de Jeanette com a de Juan Kramer, em 1972. Juan tinha 22 anos quando desapareceu na cidade de Summit, a 5 quilômetros de distância de Springfield. Ela foi estrangulada e seu corpo também foi encontrado em uma floresta. Diferente de Jeanette, Juan vinha de uma família muito rica e seus pais receberam ligações de um sequestrador pedindo a quantia de $20 mil para devolvê-la. Mesmo com o pagamento, a polícia descobriu que ela já estava morta. O sequestrador foi identificado como Otto Neil Nilsson, que foi preso e julgado pelo caso. O julgamento foi um tanto controverso, o Otto negando ter participado do sequestro. Posteriormente, muitos levantaram a teoria de que um serial killer estaria operando na região entre os anos de 1963 até 1980. Diversas adolescentes foram encontradas mortas, aparentemente vítimas de estrangulamento, incluindo Jeanette de Palma e Joan Kramer. Um boato começou a circular dentro do departamento de polícia de Springfield sobre uma festa que teria sido dada por Donna Bledsoe e seus irmãos Mark e Richard na noite do desaparecimento de Jeanette. Nessa festa, a garota supostamente teve uma overdose e acabou falecendo, ou ainda teria sido morta por um dos membros da família. Com medo do que poderia acontecer, Donna e seus irmãos decidiram esconder o corpo dela. Outros adolescentes da comunidade chegaram a confirmar que Jeanette realmente estava na casa dos Bledsoe, mas não se lembravam se havia ou não uma festa. A família de Palma, inclusive, passou a acreditar nessa teoria e, segundo entrevista com as irmãs de Jeanette, os Bledsoe nem ao menos apareceram no funeral dela. Um dos policiais chegou a declarar que os Bledsoe eram uma família muito conhecida e respeitada na região e que o departamento de polícia de Springfield não iria interrogá-los mesmo se eles fossem suspeitos. Esse mesmo policial disse que tinha 90% de certeza de que algo aconteceu com Jeanette naquela casa. Em 2004, a revista Rage LJ fez uma extensa cobertura sobre o caso, entrevistando diversas pessoas envolvidas nas investigações. Segundo foi relatado por parentes de Jeanette, o exame toxicológico foi feito e que havia 0,694 miligramas de álcool em seu sangue, uma concentração alta para uma adolescente. Posteriormente, foi teorizado que a amostra poderia estar contaminada e que o resultado era um falso negativo e por isso não entrou nos registros oficiais. Uma coincidência bizarra aconteceu com diversas pessoas que estiveram envolvidas no caso. Alguns oficiais tiveram que ser afastados de suas funções por problemas relacionados com a saúde mental. Outros perderam os empregos, se divorciaram e até foram despejados de suas casas. O caso mais grave foi o do chefe dos bombeiros Don Stewart, que foi responsável por retirar o corpo de Jeanette do penhasco. Ele se matou um ano depois na frente dos colegas. Após isso, os moradores de Springfield passaram a chamar isso de maldição de Palma. Em 2015, foi lançado o livro Morte nos Dentes do Diabo, o estranho assassinato que chocou o subúrbio de Nova Jersey, dos autores Jess Pollack e Mark Moran, e que trouxe muitas informações novas sobre o caso. Existe também uma organização chamada Justiça para Jeanette de Palma, que atualmente se dedica em manter vivas lembranças da jovem e não deixar o caso ser esquecido. A última informação é de agosto de 2022, quando foi realizada uma vigília na frente da prefeitura de Springfield para lembrar os 50 anos do caso.